E aí eu sempre brinco assim que tem o pulo do gato, né? O que é o pulo do gato? Resfriar a cabeça, né? Às vezes a pessoa vai lá e joga uma água quente. Momentaneamente parece ser confortável, mas não é. Então o que você tem que fazer? Compressas frias na sua cabeça, né? Uma coisa que eu também costumo falar que o bloco de gelo nessa fase da pulsada, ela já não funciona, porque já não tem mais o edema já foi drenado, então é mais resfriar mesmo a região para tirar um pouco dessa tensão que aconteceu do estiramento da meninge, né? Reduzir o consumo de líquido, isso é muito importante, porque você não pode deixar a absorção aumentar esse edema, então tem que tentar reduzir um pouco da hidratação naquele período ali de dor pulsátil. E às vezes acabam tomando mais, porque também a falta de água pode desencadear dores de cabeça, desidratação. Mas nessa fase de pulsado, por isso que é importante saber em que fase do programa o paciente está, é melhor reduzir um pouquinho a ingestão dos líquidos daí e deitar sempre com a cabeça um pouco mais elevada para que possa ocorrer a drenagem ali dos seios, né? De tudo isso que você falou na fase inicial. E eu na osteo trabalho muito a T3 também, por causa do controle de vasomoção. Eu acho Sim. que melhora muito esse comando de estímulo vascular, arterial ali, e também dá um conforto bastante significativo para o paciente. É interessante essa associação, né? Eu também trabalho a torácica bastante, esqueci de falar. E teve uma vez um jogo de tênis, se não me engano, que um jogador começou a ter um ataque cardíaco e o osteopata deu uma dog nele na T3 ali. E ele retornou para o jogo. Agora é bem interessante. Agora sim, Fê, voltando para o assunto das dores de cabeça, eu acho que geralmente tem algum fator emocional associado, né? Tem alguma questão associada desses medos, dessas resoluções e de tudo isso. Tudo principalmente ligado às preocupações também, né? As inseguranças, a insegurança talvez seja um fator que desencadeia bastante dessa questão de tensão mesmo, de a pessoa ter um pouco de dificuldade de raciocinar, de pensar e fica ali e tal. Porque E ela está essa, se sentindo impotente, né, Fábio? sim, e essas Ela está questões de alimentando isso, né? são mais intensas, vamos dizer assim. Né? Elas dão picos agudos de dor e aí dá uma melhorada e picos agudos de dor por conta da própria modulação do corpo em relação às catecolaminas, né? ao cortisol e à adrenalina. Toda essa questão também é relacionada com o apertamento dos dentes e essa questão da fase ativa principalmente talvez não seja tão duradouro quanto a outra, por isso que às vezes ela não procura o tratamento com essa dor de cabeça em fase ativa, né? E também qualquer tipo de chá de camomila ou vagotônico vinho que ela usa, ela dá uma melhorada também nessa dor, né? Então consegue dar uma equilibrada melhor. Agora, quando a gente fala em dor de cabeça, o que, quando que a pessoa procura, né? Principalmente na fase PCL. Né? Então, é bom a gente reconhecer e entender, porque a Fernanda falou dos dois tipos, dessas duas questões da dor de cabeça, entender em que fase ela está, se ela está na fase ativa ou na fase de resolução, até para conseguir entender que tipo de estímulo a gente tem que dar. Né? Na questão, a gente trabalha a torácica, além desse estímulo que a Fernanda falou, a gente também tem todas as questões simpáticas ali também presentes, onde você acaba ajudando a dar uma modulada nessa fase de resolução, né? Diminui um pouco a curva, a barriga da PCL ali. O terapeuta que não entende muito do que a gente está falando. Um paciente com dor de cabeça, eu não consigo imaginar muito as ferramentas que a fisioterapia convencional consiga proporcionar, né? Talvez quem trabalha com uma acupuntura, alguns outros resultados ali, mas é interessante falar o que a gente entender o que a gente está falando para conseguir ter um diferencial no consultório. Você começa a tratar uma pessoa com enxaqueca, aí vem outra, aí vem outra, aí vem outra, aí vem outra.
A micro ajuda bastante no atendimento de enxaqueca, assim, tem ótimos resultados. E aí, você, por exemplo, você pega uma mulher que tem cólica menstrual com enxaqueca, aí você atende, consegue trabalhar o ligamento, consegue dar um conforto melhor para ela ali. Aí ela começam a vir outras mulheres com o mesmo problema, porque ela conta, né? Existe um clã das pessoas que sofrem com esse problema, elas, a maioria tudo se conhece, né? Costumo trabalhar muito as meninges, as membranas ali, justamente Sim, por isso, né, que você falou. Os pacientes normalmente nos procuram na fase de PCL, ou seja, na fase de pós-conflito, e aí ele pega e fala assim, ah, mas o médico às vezes falou que é por conta do meu estresse, mas agora eu não estou estressado e estou com dor de cabeça? Sim, esse é um tipo de dor de exatamente, né? cabeça pós-estresse. E aí, então, que por conta dessa tensão da membrana para fazer a drenagem desse edema cerebral que tem ali, é importante fazer as manobras específicas ali. Porque eu costumo dizer que é como se fosse uma camiseta torcida, que ela ficou em torção, e hoje a gente precisa alinhar aquilo Sim. tudo novamente e permitir com que o líquor ele tenha uma permeabilidade crânio-sacral em equilíbrio, para que você se sinta bem. E quando o líquor ele não está em harmonia, tudo o resto vai desencadeando, né, Fábio? Sim, Vários sim. outros sintomas podem estar decorrentes ali, questões até propriamente da imunidade. Então, é bem importante fazer esse trabalho de ajuste da membrana, porque o corpo já está numa fase de finalização, desde que ele não reviva as recidivas de conflito, né? Mas, normalmente, ele já está terminando aquele processo, mas aí ele entra em contato com o hiperestresse novamente, volta de novo, e aí ele vai ter sempre a dor pulsada ali naquela fase do pós-estresse. E isso é uma coisa que muita gente não entende, justamente de falar, de associar a dor de cabeça ao estresse e a pessoa ter a dor de cabeça justamente quando está bem. Ah, eu estou estressada a semana inteira no meu trabalho, eu vou ter dor de cabeça sábado que eu fui passear com meus filhos no parque. Sim, é aí que você vai ter a reparação de todo o processo que ficou em necrose, em atrofia durante a semana inteira. Então, precisa jogar líquido para essa estrutura cicatrizar, precisa aumentar o aporte sanguíneo para esses tecidos repararem e você, sim, vai apresentar o quadro de dor de cabeça na fase de relaxamento. Criou-se um folclore, né? Tudo é estresse. Ah, agora tudo é estresse. Realmente, a medicina convencional, né, os tratamentos convencionais, eles não têm muitas ferramentas para lidar com o que a gente está falando. Então, quando fala assim, ah, é estresse, ah, vai fazer uma atividade física. Realmente, a pessoa modula o O estresse e estresse. tem uma melhora. Tem um pico ali na segunda semana ali, vamos dar um exemplo dessa dor em PCL, mas realmente aí ela começa a modular. Ela tem um dia estressante no trabalho, libera uma endorfina ali, uma ocitocina aqui, e assim ela vai modulando essa dor de cabeça. Então é por isso que a gente está aqui, até para desmistificar só o estresse. Ah, o estresse isso, o estresse aquilo. Tá, por quê? Foi E isso que eu aí, fui estudar. Foi é, por isso que eu fui eu estudar a também, medicina germânica. eu Porque, tudo também. bem, que eu sabia que o estresse causava tudo isso que todo mundo sabe, eu sabia. Mas eu queria entender a biologia, a fisiologia por trás disso. Por que que isso acontece? Como isso acontece? E por que que na hora do hiperestresse, normalmente eu não tenho sintomas, eu vou ter sempre no pós-estresse? Então eu fui buscar essas informações justamente para isso, para desmistificar essa situação de que tudo é estresse, né? Sim, quem faz o quê? O porquê que esse hormônio faz isso? Qual que é a função daquele hormônio fazer aquilo? E a gente não tem muito contato com isso, né, na faculdade. E talvez o único Não. contato que eu tive com essas questões, ó, foi na aula de obstetrícia. Que aí fala, da relaxina faz isso, tal hormônio faz aquilo. E realmente a gente começa a falar um pouco sobre hormônios. A gente fala um pouco sobre isso na cardiologia, mas na ginecobstetrícia eles falam muito sobre os hormônios, né? Porque a gravidez é realmente uma matemática maluca de hormônios. Então, quando se fala sobre isso, eu quero entender mais, eu quero saber o porquê.
eu não sei, não me contento apenas em ligar e desligar o aparelho ali sem saber o que faz. É o que eu falo. Vai entender aonde ele tem que pôr a mão, o que ele tem que estimular. Uma simpaticotonia, uma vagotonia, né? Ele vai procurar uma zona de hiperimobilidade, uma zona de hipomobilidade, tá? E daí? Pode falar. Você falando ali da gestação, né? Quando eu sempre tive muita dor de cabeça, muita, muita, né? E quando eu fiquei grávida, eu não tive. Um dos meus medos, inclusive, talvez minhas crenças limitantes, era: meu Deus, como que eu vou ficar grávida e não vou, né, com a dor de cabeça que eu tenho, como que eu vou fazer? Não vou poder tomar medicação. E eu não tive. Só que na época que eu estava grávida, eu não conhecia as leis biológicas, né? Porque eu fui conhecer as leis biológicas quando a minha filha tinha 9 meses, por aquele conflito que eu já falei que eu passei com ela, um susto que eu passei com ela, e eu fui buscar um conhecimento para me acalmar como mãe, e mudou toda a minha carreira depois disso. Mas então eu não entendia, né, que durante um processo de gestação, por que eu não tive a dor de cabeça, né? E é justamente por essas questões hormonais que você citou, e porque, então, provavelmente eram conflitos territoriais, né? Onde eu mudei a minha percepção durante a gestação, e é óbvio que aquilo não me impactava a ponto de me gerar sintomas. Então, é importante a gente entender isso também, quando a gente fala em conflitos territoriais, como que a pessoa está, se ela é mulher, se ela é homem, se ela toma hormônio, se ela não toma. Isso também influencia bastante nesses sintomas daí, né, Fábio? Se fala em dor de cabeça e questões hormonais, são coisas altamente fundidas ali, né? Não tem como a gente dividir isso, né? Não dá para não entender de hormônios e tentar tratar uma dor de cabeça. Não dá para a gente não entender qual a função real do cortisol, né? Como que o cortisol funciona, e tudo isso é interessante. É o que eu sempre falo daquele livro Uma Questão de Equilíbrio. É muito questão disso, sim. Tá, eu tenho um colesterol alto, tudo bem. E como que, em resposta ao que o corpo aumenta o colesterol, né? Ah, é só o estilo de vida, é só alimentação, ou existem umas questões hormonais que também podem influenciar isso, né? Então a gente começa a entender todas essas funções do corpo, até para a gente conseguir estender a mão de uma forma efetiva para os nossos pacientes. Medos frontais, dor de cabeça frontais mesmo. E a gente, Isso, você falou, a dor de cabeça mais posterior, que é medo daquele da nuca. conflito, aquele medo que você não viu, de algo que Que você não viu. você não Aí a viu a gente cena. tem uma dor de cabeça de um lado só, né? Aí a Existe gente pode algum... avaliar se for uma questão muscular, tensional, a gente tem que avaliar a lateralidade biológica do paciente, se ela é destra ou canhota, e fazer uma correlação, então, com a área que tem a dor e com essa lateralidade, porque daí a gente está falando na musculatura, né? Então, com quem que pode Sim, estar envolvido essa sensação, no caso da musculatura, de incapacidade, né? Que eu não me sinto capaz, né? A região dos olhos, que você falou muito, tem muita relação com... os meus olhos, eles são de monstro, sabe? Quando a pessoa não gosta muito da região ocular, assim, de si, também tem essa percepção e também pode desencadear essas dores nessa região da musculatura aqui dos olhos, daí também. osteopatia neonatal ali, né? Então, pode ser que você tenha uma diferença de congruência ocular também, né? Uhum. Uma questão toda da mecânica da mordida mesmo, e aí que se acaba tendo mais sobrecarga de um lado por conta de uma assimetria craniana que não foi tratada lá atrás, né? Que a gente Mecânica sabe, daí, né? sim, mecânica. A gente sabe que quando a gente tirou, né, não poder mais ficar o bebê não poder mais dormir de bruço, a gente cresceu em 46% ou 47% as assimetrias cranianas, né? E isso são determinantes para essas questões que a gente tem. Por exemplo, eu tenho. Minhas orelhas são diferentes e eu tenho graus diferente nos dois olhos. Isso é uma característica clássica da simetria craniana. A mordida cruzada também é uma clássica, né? Da simetria craniana. Um olho enxerga melhor,
existe uma rotação da cabeça, existe também uma mecânica desfavorável da ATM, da mandíbula, né? E se essa mastigação se torna algo cansativo. E uma pergunta importante, né, Fê? Quando dói? Que Exatamente. horas É isso que dói? eu falo. Tem que entender o porquê, como é essa dor de cabeça, como ela vem, como ela acontece, ela é recorrente, ela não é, qual o período do dia, tem a ver com alimentação. Como eu já disse, quando você está num processo de intoxicação, se eu tomei 2 garrafas de vinho e amanhã estou com dor de cabeça, não tem conflito biológico, né? É diferente. É o que É a gente sempre diferente, diz né? aqui, né, Fábio? A gente não existe uma verdade absoluta, existem várias possibilidades e a gente não pode minimizar uma ou outra. Mas todas essas questões físicas têm que ser avaliadas, assim como emocionais também têm bastante ligação. Fala de duas linguagens totalmente difusas que, no final das contas, se completam demais, né? Quando a gente fala aqui tanto das questões hormonais e mecânicas, que é mais convencional, vamos dizer assim, e a abordagem da nova medicina germânica, que é uma abordagem menos convencional nos consultórios, e que são duas coisas que se completam, na verdade. Né? A gente não pode falar, tudo é emocional ou tudo é mecânico. Não existe isso. Tem as questões ambientais, que a gente do estresse, da ansiedade, dos fatores emocionais, que também fazem parte das questões ambientais, né? Ou internas ou externas, mas fazem parte dessas questões ambientais também. Né? E uma dica que a gente fala é tentar mudar o filtro da percepção. Né? Sim. Em vez de você desvalorizar aquilo que você não está se sentindo capaz, valorize tudo o resto que você é capaz, que isso tende sim a melhorar a sua dor de cabeça, se ela for de origem emocional, tensional e intelectual. Vamos favorecer o que a gente é bom, né? Só tiro foto desse lado que meu perfil é melhor, é mais ou menos por aí, né? Vamos usar sempre as ferramentas que a gente domina mais. E aí a gente vai aprimorando as outras, mas com a vitalidade do que a gente faz de melhor, né? Eu acho que esse é o pulo gato gigante, assim. Desde criança, nós fomos condicionados a valorizar as nossas dificuldades. Por exemplo, no colégio, se eu não sou boa em matemática, me colocam no reforço de matemática, mandam Isso. estudar mais matemática, isso. Então, estão valorizando quem? A minha incapacidade. Ao invés de me colocarem para destacar em português, que eu sou maravilhosa. Não, então é natural que isso aconteça. Então a gente tem que tentar trocar um pouquinho, quando a gente tem um autoconhecimento, trocar um pouquinho essas percepções e valorizar sim o que a gente é capaz, porque é muito mais fácil, né, você colocar ali para baixo. Isso é importante da gente falar também. Eu acho que a gente conseguindo direcionar isso até para o nosso paciente. Hoje mesmo eu falei, você precisa fazer atividade física. O que é bom? Eu falei, o que você gosta de fazer? Né? Porque não adianta falar, vai fazer caminhada. Aí você odeia fazer caminhada. Aí você vai ficar 1 hora me xingando e vai ser pior do que você não fazer nada. Então faz o que você gosta. Né? Aí ele falou assim, mas tem exercício que é ruim para a coluna. Falo, mas o sedentarismo é muito pior. Né? Você ficar ali sem praticar uma atividade que você gosta é muito pior do que eu fazer alguma coisa que julgam prejudicial, né? Onde alguns esportes bem praticados com risco de lesão muito baixo. A gente conseguiu pontuar de maneira bem, bem legal. Procurem a gente para conversar, para pedir uma orientação, para aconteceu isso, aconteceu aquilo, o que eu olho, o que eu não olho. Não é que a gente sabe tudo, mas a gente está aqui disposto a tentar ajudar, né? A gente se despiu da nossa vaidade para estar aqui, oferecer aqui, estender a mão para vocês. Então, aproveitem, usem isso da melhor maneira possível. As pessoas, todo mundo que comenta aqui é respondido, não tem ninguém que fica, que me procura, ou que procura a Fernanda também. No grupo também, todas as pessoas falar no grupo, entrem no nosso grupo e acho que tudo só tem a somar, o conhecimento só tem a agregar. Então, coisa a fazer, né, Fê? A gente se põe a fazer da melhor forma possível.